O Ministério Público Federal divulgou um parecer favorável à inelegibilidade e à cassação da chapa eleita do governador do Rio de Janeiro e também do seu vice, Tiago Pampolha. Ambos são acusados de práticas ilícitas eleitorais no financiamento de projetos e programas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Formação dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro, a CEPERJ, e também da Universidade do Estado do Rio, a UFRJ, isso no ano de 2022 ainda. As investigações apontam que foram feitas mais de 20 mil contratações temporárias sem processo seletivo. O parecer protocolado ontem no Tribunal Regional Eleitoral, as Procuradorias Regionais Eleitorais Neide Cardoso de Oliveira e Silvana Battini informaram que o esquema teve claro escopo de utilização da máquina pública estadual e permitiu o escoamento de recursos públicos que foram indevidamente utilizados para remover as suas candidaturas ou para promover as suas candidaturas e cooptar votos para as suas respectivas vitórias nas urnas, atendendo interesses pessoais escusos para a percepção dessas políticas nos cargos eletivos no estado do Rio de Janeiro, sobrepondo-se ao interesse coletivo, diz um trecho da manifestação. O que essas desembargadoras estão dizendo é um retrato fiel daquilo que acontece em municípios Brasil afora. Os gestores, os prefeitos contratam funcionários. Não é que o Célio Teixeira é contra geração de emprego e renda, não. O que eu sou contra é você contratar pessoas, muitas vezes sem precisar estar no cargo, sem aquele cargo existir, sem a necessidade existir, simplesmente para pegar o voto dele, de familiares dele, para votar no candidato a vereador ou no candidato a prefeito. Isto é uma esculhambação que precisa ser corrigida nesse país. O que aconteceu no Rio de Janeiro é um retrato fiel do que acontece, lamentavelmente, em praticamente todos os municípios desse país. O famoso toma lá, dá cá. Eu arrumo um emprego para você, aí não interessa se está precisando ou não está, não interessa se eu vou pagar com dinheiro público que poderia ser investido em outro setor, o que interessa é gerar um emprego e aquele voto daquela pessoa que foi lá colocada, muitas vezes sem critério algum, não precisa saber de nada. Na maioria dos casos, na grande maioria, claro, não na totalidade, mas na grande maioria, as pessoas não são testadas em nada, não precisa ter conhecimento de nada, basta estar lá, garantir o voto e fazer de conta que está prestando um serviço de qualidade. Pronto. Às vezes nem vai ao serviço, mas está lá, o voto garantido dele e da família. É assim que essa política perversa, é assim que essa política vagabunda instituída em municípios brasileiros tem se perpetuado ao longo dos anos. E esta realidade continua. As ações para inibir esse tipo de coisa, me parece que não vai sair dos órgãos que deveriam realmente estarem fiscalizando isso. As câmaras municipais e o Ministério Público. As câmaras municipais não fazem porque boa parte dos vereadores são pau-mandado dos prefeitos. Boa parte dos vereadores estão ali para defender o interesse único e exclusivamente dele, vereador, da família dele e do prefeito. E as pessoas que votaram nele, na sua grande maioria, quando ganha a eleição, não serve mais para nada. Então, esse processo no Brasil é retrógrado, atrasado e, acima de tudo, perverso. Porque tira a oportunidade do cidadão e da cidadã que não tem a influência política de alguns de exercer um cargo com capacidade, com qualificação e, acima de tudo, tira a perspectiva do município de fazer um investimento em outras áreas importantes que não seja o toma lá, dá cá, o emprego, o temporário por voto. Isso do Rio de Janeiro é um retrato. Eu não vou dizer aquela palavra aqui como o cearense gosta de dizer, porque é meio feia, mas é um retrato daquele jeito. Do que acontece no Rio de Janeiro, acontece na grande maioria dos municípios brasileiros. E tem como mudar essa realidade, ou como pelo menos dar os primeiros passos para que isso não ocorra novamente? Tem sim. E como? Eleições se aproximam, é hora de você dizer não. Você que está fora do processo. Quem vai estar lá, no lugarzinho
no emprego, muitas vezes sem necessidade, sem ter o que fazer, mas está ganhando, ele não vai votar contra isso. Ele está sendo beneficiado. E quando ele fizer a propaganda do gestor, ele está fazendo a propaganda do gestor, mas ao mesmo tempo a propaganda dele. E você que está alijado, que está fora do processo, vai apoiar esse tipo de coisa? Diga não a isso. Diga, eu não voto em candidato a vereador, em candidato a prefeito que faz essa política perversa na minha terra, no meu município. É assim que se começa a corrigir esses absurdos implantados e que não estão fora das regras. Passaram a ser regras há um longo período e vão se perpetuando na história desse país, na história dos municípios brasileiros. Mas o cidadão que está me ouvindo, seja aqui em Mombaça, seja em qualquer lugar desse país, pode começar a fazer uma análise mais consciente disso. Diga não a esse tipo de política. Diga não a essa perversidade implementada no seu município, na sua terra. Isso tem que começar a mudar. E só começa quando o cidadão e a cidadã der o primeiro passo. Não votar nesse tipo de gente, não votar nessa proposta que vai gerir o seu município no futuro. Acaba com isso. Vai começar a resolver. E quando, se você conseguir fazer isso, o próximo prefeito fizer isso, seja capaz de dizer não, mesmo você tenha votado. Seja capaz de dizer não a isso para começar a criar uma corrente do bem nos municípios brasileiros. É assim que a democracia funciona e é assim que o cidadão começa a pensar em valorizar ainda mais o seu voto, que acima de tudo é decisivo neste ano de 2024.